E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Nesse vídeo especificamente a gente vai fazer uma simulação aí com o preço da Ariva, né? Até onde realmente a Ariva pode chegar. Bom, dizer até onde pode chegar é prever futuro. E se você acompanha aqui o nosso canal, você sabe que a gente particularmente não gosta de fazer nenhuma previsão de futuro. Mas poderemos analisar os possíveis cenários, né, que poderiam ou que precisariam acontecer para que a gente pudesse ver aí a Ariva tendo grandes valorizações. Inclusive eu vou falar também sobre a questão do auto-staking de Ariva, o que pode ser muito interessante se você é um especulador, até mesmo um investidor desse token. Se você acredita aí nesse token para médio ou até para longo prazo, e vale deixar aqui para você, gente, quando eu, Felipe, especificamente falo aqui sobre curto, médio ou longo prazo, entenda, eu não sei qual é a sua percepção ou definição de curto, médio ou longo prazo, mas para Felipe, curto prazo é aquilo que se concretiza ou pode se concretizar em até 2 anos, ou seja, de 0 dias de hoje até 2 anos à frente. Há 2 anos à frente, isso é curto prazo para mim. Já de 2 a 6, 7 anos, né, para mim isso é médio prazo, é um período de tempo médio. E acima dos 8 anos eu considero longo prazo, né? Então, quando a gente fala de curto, médio e longo prazo é sobre essas percepções. Porque tem gente que pensa que médio prazo, por exemplo, é 2 meses, né? Ou que longo prazo é 1 ano. Ah, estou investindo em um token para longo prazo. Então, o ideal era que você tivesse, ou se você tem esse tipo de percepção, que você tentasse ter uma melhor definição disso e aí buscar algumas informações sobre curto, médio e longo prazo, que eu vejo que é um tipo de coisa que acaba confundindo a cabeça de muita gente, porque muita gente talvez tenha uma visão muito imediatista, e quando a gente fala do mercado, de qualquer tipo de investimento, seja no mercado tradicional, ações, fundos de ações, seja tesouro direto ou até mesmo nas criptomoedas, as percepções de médio, curto e longo prazo são muito importantes para que você possa construir patrimônio. É muito difícil você acertar num token que vai te dar aí uma valorização de 300.000% em pouquíssimos dias, né? Na verdade, não é que é difícil, é quase uma missão impossível, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante que você tenha essa definição aí na sua cabeça, tá? Então, a gente vai fazer aqui algumas avaliações dos cenários de Ariva. Vamos falar também sobre o auto-staking, que para quem tem o token aí em carteira, vale muito mais a pena ter realmente a Ariva em carteira do que propriamente dentro de uma corretora, porque isso pode colocar muito mais dinheiro no seu bolso. Então, vamos trazer esses cenários aqui para você, inclusive essa questão de staking, né, com a Ariva, e também sobre a questão de até onde a Ariva pode chegar. É um ativo que, apesar de ser muito novo, tem muito potencial de valorização se tiver de fato uma empregabilidade naquilo que está se propondo, que é a área de turismo. Agora, antes, né, de trazer esses detalhes, eu preciso pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, isso vai ser muito importante para que a gente continue produzindo mais conteúdo, continue trazendo de fato mais vídeos aqui dentro do YouTube. Inclusive, o cenário é um pouquinho diferente para esse vídeo aqui, porque estamos em viagem, tiramos aqui alguns dias de férias, mas não é porque a gente está viajando ou porque estamos de férias que deixaríamos de produzir conteúdo aqui para vocês. Afinal de contas, esse canal aqui é, sei lá, uma das minhas maiores realizações profissionais. Então, tome-lhe conteúdo. Uma outra coisa, se você quiser continuar mergulhando nesse universo das criptomoedas, faz o seguinte: tem um link aqui na descrição que você vai ter acesso ao nosso canal VIP lá no Telegram. Nesse canal especificamente você vai aprender muito mais sobre o mercado das criptomoedas, porque você vai ter acesso a 2 mentorias toda semana comigo para tirar todas as suas dúvidas, né? A gente é uma mentoria em grupo, né? São todos os participantes do canal, mas tenho certeza que a gente vai conseguir atender todas as suas necessidades. Uma outra coisa, você vai ter acesso à minha carteira de investimento de longo prazo, saber os ativos que eu estou entrando ou que eu estou abrindo mão aí, visando o longo prazo. Vale muito a pena se você quer ter aí uma noção do que investir em ativos de alto valor. Vai também saber quais são as minhas operações de swing trade, ou seja, aquelas entradas rápidas que a gente faz no mercado, visando ali o curto período de tempo, né? Mais ou menos ali alguns dias, às vezes algumas semanas, para ter um melhor potencial de capitalização para justamente continuar investindo no longo prazo. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, é só dar uma olhada no link da descrição e participar do nosso canal VIP lá no Telegram. Agora, sem mais enrolação, vamos de fato para o conteúdo e fazer essas análises sobre a Ariva, que é realmente um token que eu considero um token muito interessante. Bom, pessoal, a Ariva Token tendo aí mais ou menos
uns 5, quase 6% de valorização nas últimas 24 horas. É muito interessante. A gente está tendo alguns repiques, tá, do Bitcoin. E é claro que esses repiques acabam jogando todos os ativos, todas as altcoins para cima. Gente, primeira coisa aqui, ó. Capital de mercado 29 milhões, é um capital relativamente pequeno, então sim, esse token pode continuar valorizando aí pelos próximos meses, quem sabe anos, a depender de todo o projeto. Uma outra coisa também é o número de tokens relativamente pequeno, né? São aproximadamente 93 bilhões de tokens nos ativos totais, né? Circulante temos aí 63 bilhões, mas podendo chegar a um máximo de 93 bilhões. E é claro que quanto mais tokens estiverem em staking lá no próprio site da Ariva, vai ser melhor, inclusive para essa contabilidade aqui do supply circulante, trazendo mais valores para o ativo. Aqui no site da Ariva, no ariva.finance, né? Na verdade existem dois sites da Ariva, né? Tem o ariva.finance e tem o ariva.digital, né? Todos os dois sites são relativos ao próprio token, mas aqui no ariva.finance especificamente você tem a oportunidade de conectar a sua wallet e botar os seus tokens de Ariva para fazer staking. Tem duas opções, né? O staking manual, onde você vai ganhar o token, vai ser recompensado com o stake do token e você vai poder coletar a sua recompensa. Já que no Auto ARV, né, ou no Automatic Restaking, tudo aquilo que é gerado de recompensa é colocado de volta no pool de liquidez, gerando mais juros para você, mais juros compostos, né? Aqui, aproximadamente 29% ao ano que é pago. Eu acho esse valor bem interessante. Já a PR, né, do staking manual é de 25,5%. E acreditem, são dois valores muito interessantes. Aqui já tem mostrando também o total em staking. No manual, quase 4 milhões de dólares. E aqui, pouco mais de 3 milhões de dólares em staking de Ariva. Isso é muito interessante porque tem uma galera, né? Tipo, se a gente comparar aqui o valor de mercado de 29 milhões e aqui a gente já tem aqui quase 7 milhões de dólares, é um número considerável, é um número interessante que está sendo feito de staking, ou seja, tem uma galera aqui que está aportando muito dinheiro, considerando aí o potencial de Ariva para deixar os seus tokens presos fazendo staking e gerando juros. Isso é muito interessante. E agora aqui a gente vai para a projeção do que precisaríamos ver, de quais seriam os possíveis cenários para que a gente visse esse token rompendo novos zeros, né? Será que é possível chegar a 40 centavos, romper 2 zeros aí? O que seria necessário para que isso acontecesse? Gente, e para caso você não saiba como calcular o preço de um token, você só precisa dividir o market cap pelo supply circulante. Sempre o market cap pelo supply circulante, tá? Vamos lá, atualmente temos um market cap de 29 milhões, quase 30 milhões. Então vamos supor que esse market cap ele conseguisse crescer ao ponto de se multiplicar por 10 vezes. Ou seja, a gente visse aí a Ariva batendo um total de 300 milhões no seu valor de mercado. Se isso acontece, dividido pelo supply circulante, gente, o supply circulante é de 63 bilhões. Para a gente ter um cálculo, digamos que mais pessimista mesmo, tá? Eu vou supor que esses outros tokens aqui, que são do supply total, voltem para o mercado. Vamos supor que todo o supply total fosse injetado no mercado, tá? Só para você ter noção de a quanto esse token chegaria. 300 milhões divididos aí. Eu vou colocar o supply total, mas o certo é sempre calcular pelo circulante. 93 bilhões, 640 milhões de tokens. O ativo chegaria aí, romperia, né, um zero e chegaria à fração 3203, né? O preço ficaria assim por token, 3203. O que já é interessante, isso considerando todo o supply, tá? Se, obviamente, fosse apenas o supply circulante atual, seria rompido aqui um zero e se replicaria esse 4701. Tá, Felipe, mas e para a gente ver esse token batendo aí acima de 1 centavo, o que precisaria acontecer? Muito simples, tá? Baseado já aqui por esse valor que a gente conseguiu, né? Com o supply total, a gente, para bater aí, para o token conseguir romper um outro zero, né, um segundo zero, ele precisaria somente passar aí de aproximadamente 1 bilhão. Então vou colocar aqui 1 bilhão de dólares no valor de mercado, divididos aí por os 93 bilhões de tokens, tá?
640 milhões, que eu acredito que esse número ele tem uma tendência muito natural a diminuir. Por quê? Quantos mais tokens são jogados no staking, mais tokens saem aqui de circulação, sai do circulante. Então, eu acho que esse número de 63 bilhões não vai crescer tão rápido, tá? Mas a gente vai calcular com o total supply, com o supply total. Como eu disse aqui, ó, 1 bilhão de market cap já seria suficiente para romper um zero e chegaria aí a 1 centavo. Tá? Essa fração aqui depois, quando a gente trata de 1 centavo, essas frações depois de 1 centavo não interessa muito para a gente, principalmente se tem logo um zero aqui de cara. Então, vamos considerar aqui 1 centavo. Esse aqui foi o market cap de 300 milhões e chegaria aqui a 1 centavo com aproximadamente 1 bilhão no seu market cap. Gente, é muito fácil agora para bater 10 centavos por token, né? 10 centavos por token em detalhe, considerando o supply total, tá? Tô repetindo isso aqui várias vezes para depois não vir aí os fiscais de vídeo do YouTube dizer que a gente tá falando besteira aqui. Mas enfim, 10 bilhões de market cap, tá? 10 bilhões de market cap divididos pelos 93, mais uma vez vai ficar com aquela fração, só que multiplicada por 10. 93 bilhões 640 milhões de tokens. Se replicaria lá aquele valor. Agora vamos supor dos 93 bilhões de tokens sejam calculados apenas o circulante atual, 63 bilhões, se a Ariva Token conseguisse chegar a um capital de mercado de 10 bilhões de dólares. 63 bilhões de tokens, tá? Ah, Felipe, por que tu não colocou os 6 milhões aqui do final? Não botei porque não vai fazer muita diferença no impacto do preço, tá? Esses 6 milhões ali do final só vão fracionar o valor, né? E, enfim, isso não vai fazer tanta diferença, tá? O valor do token chegaria a aproximadamente 15 centavos. Isso quer dizer que com 1 bilhão de market cap, apenas, a Ariva já passaria a valer 1,5 centavo. Então ficaria aqui, ó, com 10 bilhões de market cap a 15 centavos, tá? Com o supply circulante atual, tá? Vale deixar isso claro, né? Se fosse com o supply total, seriam 0,10 centavos por token a 10 bilhões. Agora vamos supor que você tem aí, tá? Eu não sei quantos tokens você tem, mas vamos supor que você tem aí aproximadamente, vou colocar aqui um número mediano, 500 mil tokens, tá? Vamos supor que você tenha 500 mil tokens de Ariva. Vamos pegar aqui, né, com o circulante atual, né? Pegar aí o preço dos 10 bilhões de mercado, se fosse com o supply atual seria de 15 centavos. Então é muito fácil, só pegar aqui os seus 500 mil tokens e multiplicar pelos 15 centavos. Você chegaria aí a um total de 75 mil dólares, né? 75 mil dólares multiplicados por R$ 5,50, a fração do real hoje, você teria aí aproximadamente 412 mil reais. Bom, não sei se você já está investindo em Ariva, mas caso você já invista, é uma informação interessante para você considerar. Vale lembrar que esses cenários aqui, para se replicarem, eles não são uma coisa tão simples. Ou seja, não é tão fácil a gente ver simplesmente um token saindo aí de 29 milhões de market cap para 10 bilhões, para 1 bilhão. Né? Existe todo um caminho para ser traçado, para ser percorrido. Pode acontecer isso com a Ariva? Pode. Na minha opinião, ainda é um token muito especulativo, até porque estamos no mercado, no cenário de mercado em baixa. Mas para especulação vale a pena. Sendo muito sincero, o que precisaríamos ver para esse ativo decolar, né? Para esse ativo realmente atingir outros níveis, né, de crescimento. Precisaríamos ver aí a Ariva fechando grandes parcerias com empresas de turismo, ver a Ariva sendo utilizada aí como forma de pagamento por alguma grande, gigantesca companhia de viagem, aliás, não companhia de viagem, uma companhia aérea. Imagina se uma Fly Emirates ou até aqui no Brasil, né, a Latam passasse a aceitar pagamentos em Ariva. Esse tipo de coisa sim faria com que o token tivesse aí mais serventia no universo, né, no universo do turismo, no universo das viagens, e aí sim a gente poderia ver esse ativo realmente decolando. Por isso são considerações que são importantes você fazer antes de
de fato tomar esse ativo como uma decisão de investimento ou de especulação. E só para deixar mais claro, né, especulação é aquilo ali que você vai colocar um pouco de dinheiro para ver o, abre aspas, o famoso ver no que vai dar. E investimento é aquilo que você realmente acredita. E aí, para essa questão de realmente investir na Ariva especificamente, eu recomendaria que você tivesse cuidado, porque já existem outros tokens com a mesma proposta e a gente ainda não viu nenhum outro token performando tão bem assim. Uma pergunta que eu sempre faço: hoje, se você fosse um dono de hotel que não entendesse tão bem do mercado das criptomoedas, você preferiria aceitar? Tivesse que aceitar uma criptomoeda, você preferia aceitar Bitcoin ou você preferia aceitar Ariva, né? E aí, com base nisso, você já toma a sua decisão, mas responda isso de forma consciente e sincera, tá? Então, vale a pena você levar realmente isso em consideração na hora de você considerar a Ariva um ativo de investimento para longo prazo ou não. Tem potencial? Tem, porque é um token que literalmente ainda está no começo, né? Chegou aqui, ó, algumas notificações, enfim. É um token que ainda está começando, né? É um token relativamente novo, então pode dar muita coisa. Inclusive, pode ser que o token venha a derreter. Gente, não dá para prever o futuro. Tudo pode acontecer. Por isso, tenha muito cuidado. E aí, cabe a você, claro, fazer a sua própria análise. Mas aí eu vou pedir para que de coração você deixe a sua opinião. O que é que você realmente acha da Ariva? Você acha que é um projeto que é muito bom, que vai realmente render, ou acha que esse projeto aí ele vai ficar patinando? Deixa aí a sua opinião. A Ariva é um token que a gente tem estudado bastante, principalmente por conta dos pedidos de análise sobre esse ativo aqui dentro do nosso próprio canal. Então é muito importante que você deixe a sua opinião. Enfim, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos ajuda a continuar crescendo. Se quiser mergulhar muito mais nesse universo das criptos, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição. Que Papai do Céu te abençoe, abençoe suas decisões de investimentos. Tamo junto, é só o começo. Até o nosso próximo vídeo.